Vamos para a palavra, livro de Êxodo. Esse livro a pastora tem ministrado nele já faz um mês. E eu tenho pegado eu tenho andado junto aí, eu falei, vou ministrar em Êxodo também, né? Vou ficar para trás não, né? Ela ministra em Êxodo lá em Itupeva, eu ministro em Êxodo aqui em Jundiaí. Ela ministra em Êxodo aqui em Jundiaí, eu ministro em Êxodo lá em Itupeva. Falei, vai ser bênção. Então, abriram sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Diga, o monte de Deus. Vamos chegar ao monte de Deus nesta noite, amém? Moisés chegou no monte de Deus e nós vamos chegar no monte de Deus essa noite. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Diga comigo, sarça. Vai descer um fogo aqui nesta noite, amém? Vai descer um fogo enviado pelo anjo do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. E Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo ela não era consumida pelas chamas. A minha Bíblia é uma versão um pouco diferente. Então pensou Moisés, que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente, dizendo: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Eu quero mudar este versículo e você, no lugar do nome Moisés, vai colocar o seu nome, amém? E quando você colocar o seu nome, você vai dizer: eis-me aqui, amém? Quem entendeu? Amém? Então vamos lá. E Deus o chamou do meio da sarça ardente, Edim, Edim. Ao que eu prontamente respondi, eis-me aqui. Então vamos de novo para a gente aprender? Aprenderam? Aprenderam? E Deus chamou do meio da sarça ardente, Edim, Edim. E eu respondi, eis-me aqui. Glória a Deus. Aplaudam a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amados, a história do livro de Êxodo quer dizer saída. E por que saída? Porque a saída conta a trajetória do povo hebreu, que estava debaixo do jugo de escravidão, e Deus usa um homem chamado Moisés para tirar este povo debaixo desse jugo de escravidão e levar para a terra prometida. Porque o povo de Deus tinha uma terra prometida por Deus e era uma terra fértil, uma terra que manava leite e mel. Mas Deus precisava de alguém, um libertador, para fazer com que isso acontecesse. E então Deus faz com que Moisés nasça no meio do Egito, no meio daquele povo hebreu que estava aprisionado. E quando Moisés nasceu, é interessante notar que o rei tinha dado uma ordem que se nascesse algum menino no meio daquela tribo, no meio dos hebreus, que era para matar os meninos. Então Moisés nasceu numa época onde ninguém tinha coragem de querer ter filho, porque era um momento em que as mulheres não queriam ter filhos, porque elas tinham medo de ter filhos. Mas uma mulher corajosa, de nome de Joquebede, ela teve coragem e ela disse: eu vou ter o plano de Deus, eu vou ter o que Deus prometeu para mim. E ela teve o filho chamou Moisés. E essa mulher ficou na casa com Moisés durante 3 meses. Mas só que a Bíblia vai nos dizer que o menino crescia, Moisés
crescia. E então ela começou a temer. Por quê? Porque os guardas passavam na porta da sua casa e poderiam ouvir um choro de criança e iria saber que ia ter uma criança ali dentro. Então essa mulher fez uma cesta de betume, colocou o menino Moisés no rio e deixou com que a correnteza levasse ele para o propósito de Deus. Muitas vezes nós somos levados para o propósito de Deus, não entendendo a correnteza que acontece nas nossas vidas. Mas o propósito é certo, o destino está certo. Deus já traçou o nosso propósito, amém? E Moisés sendo conduzido agora por aquele riacho, e a irmã de Moisés vai acompanhando, e quando de repente Moisés para no meio do enrosco, e quem está tomando banho? Está tomando banho a filha de Faraó, a filha do rei. E ouve aquele choro daquela criança. Eu acredito que devia ser um choro desesperador, porque imagina só uma criança dentro de uma cesta de betume, no meio do nada, e andando no meio do rio, escorregando para o rio, e aquela cesta balançando para um lado, balançando para o outro, batendo numa pedra, batendo em outra. Eu acredito que Moisés estava chorando desesperadamente. E quando ele estava chorando desesperadamente, Deus ouve do céu o choro de Moisés e manda a filha de Faraó no exato momento. Quando nós choramos na presença de Deus, Deus sempre vai mandar o recurso no momento certo. Quando nós choramos diante de Deus, Deus ouve o nosso choro. Assim como Deus ouviu o choro do menino Moisés, Deus ouve o seu choro, Deus ouve o seu clamor. Amém, queridos? Deus está ouvindo nesta noite a tua oração. Essa oração que foi feita aqui, pode ter certeza. Deus ouviu e colheu. Deus ouviu e colheu. Deus ouviu e colheu. Você pode glorificar a Deus por isso, porque Deus ouviu e colheu a tua oração. E Deus vai mandar resposta desta oração e você vai ver o fruto desta oração. Amém? Porque Deus ouviu e colheu. Glória a Jesus. Aleluia. E então agora aquela mulher pega Moisés e leva Moisés lá para o palácio de Faraó. E Moisés então é criado agora com todas as regalias. Moisés agora vai ter conhecimento, vai ter escola. Moisés vai se aperfeiçoar na linguagem dos hebreus. Moisés vai se tornar engenheiro. Moisés vai começar a se formar. E Moisés agora está lá se formando e tal. Mas de repente Deus faz com que Moisés lembre do povo dele. E quando Moisés olha para o povo, vê o povo dele, e de repente ele vê um hebreu tomando chicotada de um egípcio. Quem conhece essa história? Vê ele tomando chicotada de um egípcio, e Moisés ele comete um assassinato. Moisés assassina o egípcio, porque o egípcio estava maltratando o hebreu. E nesse assassinato, Moisés então, ele tem que fugir. E Moisés foge, e a palavra vai nos dizer que Moisés foge para uma cidade chamada Midian. E foi exatamente onde nós lemos que Moisés estava cuidando de ovelhas. Você pode imaginar um jovem sendo criado com todas as regalias, sendo criado dentro de um palácio. No momento certo a jantinha está pronta, o almoço está pronto, o café da manhã já está pronto, as copeiras já vieram, já deixaram tudo pronto, a caminha está bem arrumada, e de repente esse jovem se encontra no meio de um lugar onde ele não conhece o lugar, ele não conhece as pessoas, e ele se encontra perdido e cuidando daquilo que ele nunca cuidou. Você pode imaginar uma cena dessa? Cuidando daquilo que ele não sabe nem como cuidar. E o que eu quero dizer é exatamente isto nesta noite. Moisés se esqueceu de quem ele era. Moisés se esqueceu de quem ele era. Moisés se esqueceu de quem ele era no momento que ele saiu, no momento que ele fugiu, que ele não teve coragem de enfrentar o que aconteceu, o que ele fez. Ele preferiu fugir, se esquecendo que ele tinha uma promessa de Deus,
se esquecendo que Deus tinha um propósito sobre a vida dele. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés se esqueceu completamente quem ele era, mas o diabo nunca esqueceu quem Moisés era. O diabo sabia quem Moisés era. Os hebreus sabiam quem Moisés era. Os egípcios sabiam quem Moisés era, mas Moisés não sabia quem ele era. Moisés estava num lugar estranho, numa terra estranha, e tentando fazer o que ele não sabia fazer. Quem está entendendo? Tentando fazer aquilo que ele não sabia fazer. Então Moisés, ele estava numa terra tentando se adaptar. E eu sempre digo para o Arthur e falo: Arthur, aonde você colocar os teus pés, não importa, nunca se esqueça quem você é. Você tem princípios, você tem fundamento, e nunca se esqueça dos fundamentos, nunca se esqueça dos princípios da palavra de Deus, porque você é um jovem, você é um homem de Deus. Porque muitas vezes, queridos, nós nos esquecemos quem nós somos quando nós estamos andando no meio de uma multidão. Nós nos esquecemos quem nós somos quando nós chegamos na escola e nos deparamos com os colegas da escola. Nós nos esquecemos quem nós somos. E nós queremos nos adaptar a eles. Nós queremos adaptar aos nossos amigos. Nós queremos se adaptar porque nós queremos ter adaptação. Quando Deus não chamou para você se adaptar, Deus te chamou para se destacar. Deus não chamou você para se adaptar. Deus te chamou para se destacar. E então agora Moisés está lá. Imagina Moisés. Que situação difícil na vida de Moisés. Moisés tentando se adaptar numa cidade, cuidando de ovelha. Ele nem sabia cuidar de ovelha. Ele está lá no meio do monte, atrás do deserto, tentando cuidar das ovelhas que não era nem dele. Era do sogro dele. Não era nem dele, era do sogro dele. E ele cuidando das ovelhas do sogro e tentando se adaptar. E talvez Moisés estava cansado. E Moisés, eu vou ficar por aqui, eu não quero saber de mais nada. Eu vou tentar viver nessa cidade mesmo. Talvez eles vão esquecer de mim lá. Mas Deus nunca vai esquecer de você. Deus nunca se esqueceu de Moisés. E Moisés ali tentando, fugindo do propósito, fugindo da chamada que ele tinha. De repente, quem aparece no meio de uma sarça ardente, no meio de um espinheiro? O próprio Deus. No meio de uma sarça aparece o próprio Deus e diz: Moisés! Moisés, é como se Deus estivesse dizendo: ei, você se esqueceu quem você é, mas eu não me esqueci de você, e eu sei exatamente que você é o Luiz, eu sei exatamente que você é a Dayana, eu sei exatamente que você é o Marcos, eu sei exatamente que você é o Lucas, que você é o Arthur. Você pode se esquecer quem você é, mas eu jamais esquecerei de você. E é engraçado que Deus, ele aparece no meio de uma sarça. E se você for olhar e dizer o que realmente é uma sarça, a Bíblia diz que é um espinheiro. Agora veja bem, um espinheiro seco. E imagina isso no meio de uma floresta, no meio de um monte de árvores, árvores bonitas, árvores grandes, árvores que davam sombra. E de repente um espinheiro seco. Imagina se de repente aquele espinheiro tivesse vontades, se aquele espinheiro sentisse emoções. Talvez aquele espinheiro olhasse para aquelas árvores bonitas e dissesse: ai, como eu queria ser uma árvore dessa. Ai, como eu queria ser bonito como esse pé de frutas que tem aqui. O espinheiro talvez olhasse e falasse: por que eu tenho tantos espinhos assim? E o espinheiro talvez falasse: nem os pássaros pousam sobre mim, porque eles machucam os seus pés. E talvez aquele espinheiro não acreditasse que ele tinha capacidade de algo. E muitas vezes nós agimos como espinheiros, nós pensamos: eu não posso, eu não tenho, fulano é melhor do que eu, ciclano é melhor do que eu. E você pensa como se fosse um espinheiro, mas eu quero dizer para você que Deus desceu exatamente no espinheiro. Naquilo que não tinha valor foi onde Deus desceu. Ei, sabe o que eu quero dizer? Que Deus escolheu você para descer dentro de você.
Labassure bedecou manai. Nós não podemos esquecer o valor que nós temos, porque nós temos algo que o valor é muito grande dentro de nós, que se chama Jesus Cristo. Nós temos Jesus, e se nós temos Jesus, nós agora nos tornamos de um valor incalculável. Ninguém vai conseguir entender o valor que você tem, mas você precisa reconhecer quem você é. Você não pode achar que você está no meio de um lugar onde você foi chamado para tentar se adaptar, para tentar ficar por ali. Não, você foi chamado para um propósito maior do que aquele que você pensa. Amém? Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. E é engraçado, queridos, que nós temos que nos destacar. Aonde nós colocarmos os nossos pés, nós temos que dizer: eu coloco os meus pés sobre este lugar, e este lugar eu tomo posse, porque eu tenho comigo um poder maior que se chama Jesus Cristo. E Jesus nos diz que aonde nós colocarmos os nossos pés, o território é ganho. Amém? Então, onde você colocar a planta dos teus pés, é território ganho. Se você colocar os teus pés na tua escola, é território ganho. Colocou os teus pés lá no teu trabalho, é território ganho. Colocou os teus pés aqui na igreja, é território ganho. Aonde você coloca os teus pés, o diabo tem que fugir de você, porque você tem algo poderoso que é a luz, e a luz brilha através de você. A luz é o Senhor Jesus Cristo, e aonde você coloca os teus pés, então há agora uma explosão, porque há poder em você. Amém? Glória a Deus. Certa vez um jovem chegou na escola, e o professor ateu olhou para aquele jovem e disse: perceba que esse jovem é um cristão, é um crente. E o professor ateu falou: eu vou fazer uma pergunta para esse jovem. Ô jovem, você é crente? Sou sim, professor. Jovem, Deus existe? Existe sim, professor. Deus existe? Existe. Bom, se Deus existe, Deus é bom? Sim, professor, Deus é bom. Se Deus é bom, logo, eu te digo que Deus não existe. Por que existe tanto mal? Se Deus criou todas as coisas, Deus então não é bom, porque Deus criou o mal. Não foi Deus que criou todas as coisas, sim ou não? E o professor chegou e argumentou com aquele jovem e disse: jovem, se Deus criou todas as coisas, você disse que Deus é bom, e Deus criou todas as coisas, e o mal existe, porque a gente está vendo um mundo cheio de maldade por aí, então você vem me dizer que Deus existe? Não faz sentido você dizer que Deus existe, logo Deus não existe. E os alunos: uau, o professor arrebentou com esse crentinho. De repente, levanta outro aluno no meio da sala, levanta a mão e diz: professor, eu posso fazer uma consideração? Claro. E o jovem pergunta: professor, a escuridão existe? Claro que existe. Como não existe a escuridão? Não, professor, o senhor bem sabe que o que existe é a luz, e a ausência da luz se dá o nome escuridão. A escuridão não existe, é a ausência da luz. Nós podemos ter o reflexo da luz é que diminui a escuridão, mas a escuridão é o nome que se dá na ausência da luz. E o professor tem razão. E o jovem continua: professor, o frio existe? Mas é claro que o frio existe. Afinal de contas, nós estamos aqui hoje todos agasalhados e nós estamos com frio. Professor, eu quero dizer para o senhor que o frio é o nome dado para a ausência do calor. Quando não há calor, o calor é medido. Quando não há calor,
Então se dá o nome de frio. O professor falou, sim, você tem razão. Aí então o jovem se levanta da cadeira e diz, professor, assim eu te digo, Deus existe. Agora, a ausência da bondade se chama mal. Deus não criou o mal, mas o homem se esqueceu de Deus, esqueceu de ser bom e se tornou mal. Todo mundo levantou e aplaudiu de pé aquele jovem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe o que Deus está nos dizendo? Nós não podemos esquecer quem nós somos nele. Nós não podemos esquecer que nele nós temos poder, nós temos autoridade. Nós temos que entender que em Deus nós somos suficientes. Em Deus nós temos que acreditar que nós podemos, que nós somos capazes. Porque muitas vezes nós podemos estar como Moisés, com um grande propósito nas nossas vidas, porém fugindo, tentando arrumar meios para escapar do propósito de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não tente fugir do chamado de Deus na sua vida. Você foi chamado para um grande propósito. Diga comigo, eu fui chamado para um grande propósito. Glória a Jesus. E se tem alguém que precisa acreditar em você, mais do que você, é você mesmo. Porque muitas vezes as pessoas que estão nos cercando não acreditam na gente. Muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, elas olham para você e elas desfazem, elas desdêm de você. Elas olham dizendo assim, você não pode. Quem é você? Você não é capaz. Você acha que você é isso? Você acha que você é aquilo? Você não é nada. Mas eu quero te dizer, quando você olha para o tamanho do Deus que você serve, quando você olha para o tamanho de Deus que tem dentro de você, você diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga comigo esta palavra, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez para ficar gravado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, levanta sua mão para cima e diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. E Moisés agora ficou... Moisés, eu fico imaginando Moisés. Você consegue imaginar Moisés? Moisés estava lá todo perdido, coitado, fedendo ovelha, não sabia o que ia fazer da vida dele, desanimado, desacreditado. Talvez Moisés estivesse pensando, eita falta que me faz aquela caminha gostosa, eita falta que me faz quando eu estava lá, aquela comida que eu comia tão bem, agora eu estou aqui sendo maltratado nesse lugar. De repente Deus chega lá no meio daquela sarça e faz... Moisés, e Moisés, quem é? E a hora que Moisés olha para aquele negócio, aquele espinheiro pegando fogo, Moisés tenta chegar perto. Você consegue imaginar comigo Moisés admirado com a beleza? Quando nós temos Deus, nós ficamos admirados com a beleza de Deus. Moisés, ele fica admirado com a beleza, e ele vai chegando perto. Aí de repente Deus olha e fala, ei, para Moisés, não chega muito perto, porque a glória é tão grande, a minha glória, o meu poder é tão grande, que se você se aproximar, você pode se queimar com esse fogo pode consumir você. Então Moisés para, e Deus fala com ele e diz, Moisés, eu tenho um plano, eu tenho uma estratégia, eu tenho um propósito, e eu levantei você. Moisés, foi eu que permiti com que você nascesse quando não era para você nascer. Moisés, foi eu que permiti que você entrasse naquela cestinha de betume. Foi eu que permiti com que você andasse naquele rio desgovernado. Moisés, eu permiti você chegar lá no palácio, porque eu ainda tenho um grande propósito na tua vida. Tenho eu ainda um grande projeto para realizar com você. Então, Moisés, eu quero te dizer, não se esqueça quem você é. Lembre-se de quem você é, porque eu ainda vou te usar. Eu ainda vou usar você com poder, eu ainda vou usar você com autoridade e vou derramar sobre a tua vida a unção. Moisés, venha cá, segura esse cajado. Ei, Moisés, segura esse cajado. Agora, joga o cajado. Moisés joga o cajado, o que acontece, quem sabe?
vira uma cobra. Moisés, eita, imagina só Moisés, que é isso? Agora o Senhor fala, agora pega pela cauda. Moisés pega pela cauda, o que acontece? Vira cajado. Aí Moisés, Deus está dizendo, Moisés, sabe o que eu quero te dizer? Que você vai viver as melhores experiências na minha presença. Levanta a tua mão que eu quero dizer algo para você da parte de Deus. Você vai viver as melhores experiências com o Senhor. Você vai viver as melhores experiências com o Senhor. Ei, é sobrenatural jogar um pau e virar cobra. Não é coisa natural. É natural acontecer isso? Não é natural, é sobrenatural. É coisa sobrenatural que Deus vai fazer na minha e na tua vida. É sobrenatural. Levanta a tua mão aí, Luiz, porque é sobrenatural que Deus vai fazer. Não são coisas naturais, não. São coisas sobrenaturais. Aonde você vai dizer, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer o que Ele fez. Eu não posso, eu não conseguiria, mas o meu Deus pode, o meu Deus fez. Ele pode todas as coisas. Ah, Jesus. Quem está sentindo a presença dele aqui agora? Oh, glória a Deus. Nós estamos em poucas pessoas, mas não importa. Deus, Ele está no nosso meio. Amém? Deus está no nosso meio. E então, Deus chama Moisés e diz, Moisés, eu sou o Deus de teus pais. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Arão, na verdade, era o pai de Moisés. Joquebede era a mãe de Moisés. Deus está confirmando aqui para Moisés, dizendo, Moisés, eu sou Deus de Arão, eu sou Deus de Joquebede. Eu sou Deus de teus pais. E quer saber mais, Moisés? Eu vou te revelar mais a fundo. Antes mesmo dos teus pais nascerem, eu já era Deus. Eu já era Deus desde lá de Abraão, Moisés. Eu já era Deus de Isaac. Eu já era Deus de Jacó. E eu sou o teu Deus. Sabe o que eu quero dizer? Que Deus projetou você. Deus projetou você. Você não veio por um acaso, você não está aqui por um acaso. Tudo é projeto de Deus. Tudo é sonho de Deus. Tudo Deus já tem projetado nas nossas vidas. Nós só precisamos entregar a Ele, confiar nele, porque todas as coisas Ele sabe. Ele sabe exatamente do que nós vamos ser no dia de amanhã. Ele sabe quem vai ser você amanhã. Amém? Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pode ser que nós não estejamos mais aqui, mas Deus sabe o dia de amanhã. Ele sabe quem você vai ser. Ele sabe. Talvez Moisés estivesse desorientado, perdido, procurando saber quem ele era. Quem ele era. Talvez muitas vezes nós ficamos assim também. Nós sofremos perseguições, sofremos problemas em casa, na família, problemas no trabalho, sofremos problemas e mais problemas e mais problemas e enfrentamos tanta situação difícil que nós acabamos nos perdendo diante das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Nós acabamos nos perdendo e queremos nos achar. E quantas vezes nós falamos, Senhor, eu não estou me achando. Eu não estou me encontrando. Eu não sei mais quem eu sou. Era exatamente isso que estava acontecendo na vida de Moisés. Moisés estava dizendo, Senhor, eu não sei mais quem eu sou. Eu não estou me encontrando, eu não estou me achando. E quantas vezes nós vivemos uma vida infeliz procurando saber quem somos, procurando saber aonde nós podemos nos encontrar. Eu disse isso na igreja de Itupeva hoje. Eu falei, queridos, se de repente todas as profissões do mundo ganhassem o mesmo salário, todos ganhassem R$10, a faxineira ganharia R$10, o médico ganharia R$10 o seu dia, o engenheiro ganharia R$10 o seu dia, a assistente social ganharia R$10 o seu dia, o dentista ganhasse R$10 o seu
dia, o que você queria ser? O motorista de ônibus ganhasse R$10 o seu dia? O motorista executivo ganhasse R$10 o seu dia? O que será que você queria ser? Porque muitas vezes nós ficamos perdidos, até quando nós vamos na faculdade, vai começar a fazer o cursinho, e aí tem um monte de coisa lá procurando saber o que você quer ser, e você vai e procura, e a faculdade de Direito é mais barata do que a faculdade de Medicina, então eu queria ser médico, mas eu vou colocar Direito, porque Direito é mais barato, ou eu não sei se eu quero ser médico, não sei se eu quero ser advogado, eu não sei se eu quero ser um economista, eu não sei se eu quero ser um administrador, mas eu não sei quem eu quero ser, eu estou perdido na verdade. Então eu te faço essa pergunta para você pensar hoje, se todas as profissões ganhassem R$10, porque às vezes nós queremos ser algo, porque aquela profissão ganha mais, sim ou não? É ou não é verdade? Às vezes os próprios pais chegam e falam, ô filho, eu gostaria que você fosse médico. A pastora fala que o Arthur tinha que ser cirurgião. Fala, filho, eu queria que você fosse médico cirurgião. Mas, por quê? Porque um médico cirurgião tem um bom salário profissional. Não é isso? Jesus amado, misericórdia. Quem ouviu isso? Ninguém ouviu não, né? Não, né? Ela falou que era para fazer plástica nela quando ela ficasse mais velha. Oh, Jesus amado. Mas olha só, queridos, o que eu quero dizer. Olha o que eu quero dizer. Às vezes, nós olhamos para as condições humanas, nós olhamos para os valores agregados sobre a terra, nós queremos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Quem está entendendo? Fazemos aquilo que Deus não mandou fazer e nós vivemos uma vida frustrante e infeliz. Sim ou não? Como diz eu, sim ou não? Não é assim que fala, sim ou não? Levamos uma vida frustrante, infeliz, porque nós não sabemos o que queremos ser, e quando nós olhamos pela camada social, nós olhamos pelas condições financeiras, olhamos para aquilo que Deus tem. Então, o que você quer ser está baseado em Deus, está baseado em Cristo. Moisés estava totalmente perdido, ele não sabia mais quem ele era, ele não sabia mais o que ele ia fazer da vida dele, ele não sabia mais como reagir. Deus aparece para ele e diz, Moisés, eu vou te dar o norte agora, eu vou colocar você no caminho agora sou eu que vou agir, e não mais você, porque quando você fez, talvez você fez tudo errado, mas agora eu vou direcionar você. Ei, levanta a tua mão. Sabe que Deus está dizendo que Ele vai direcionar você. Se coloca de pé, aleluia. Deus vai direcionar você. Seja direcionado por Deus. Não seja direcionado pelas coisas naturais. Seja direcionado por Deus. Porque às vezes nós olhamos para o natural e estamos vivendo como Moisés. Está dando tudo errado. Mas quando nós olhamos para o sobrenatural, olhamos para o alto, olhamos para Deus, então nós temos a resposta certa e dizemos, pode estar dando errado nos meus olhos, mas Deus já tem tudo preparado, e vai dar tudo certo, porque foi Ele que me escolheu para um grande propósito. Glória a Jesus, amém? Amém, queridos? Deus escolheu você para um grande propósito. Não tente se encaixar aonde você não foi chamado para se encaixar. Quem já viu um quebra-cabeça aqui? Já montaram o quebra-cabeça? Sim ou não? Pega um quebra-cabeça, você pega uma peça, e você às vezes não acha o lugar certo daquela peça. E aquela peça tem o lugar certo no quebra-cabeça. Mas o quebra-cabeça tem quebra-cabeça que tem um monte de peças. Mais de quantas peças? 300 peças, né? Tem quebra-cabeça, tem 100 peças? 5.000 peças. Imagina um quebra-cabeça de 5.000 peças e você está com uma peça na mão. 5.000 peças e você está com uma peça na mão. Você tem que colocar ela exatamente no lugar certo. Você está entendendo que nós somos uma peça nas mãos do Senhor? Entendeu? Pode ficar sentada, Daiane, não tem problema. Uma peça na mão do Senhor no meio de um quebra-cabeça tão grande que nós vivemos. E que se nós ficarmos tentando nos adaptar num lado, do outro, nós nunca vamos nos adaptar.
Quem está entendendo? Moisés estava assim, nunca você vai se adaptar, você só vai achar o lugar certo quando você se jogar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, me coloca na posição certa nesse quebra-cabeça. Deus vai colocar você na posição certa no meio do quebra-cabeça. Amém, querido? Glória a Deus, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus.